Olá, pessoal! Começa a nossa aula de língua portuguesa dessa quinta-feira, né? E hoje nós vamos abordar o assunto grau superlativo do adjetivo, né? Tem formas de ser absoluto, analítico e sintético. Nós vamos entender esse conteúdo e nós vamos acompanhar aqui no vídeo, lá na página do livro didático 98, 99 e página 100, tá? No final da explicação, teremos também o nosso dever de casa da aula de hoje, né? E vamos também responder o nosso quiz de atividades no Google Forms, tá bom? Então, eu espero que essa videoaula te ajude na compreensão e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Pessoal, aí nós vamos dar continuidade aqui à nossa explicação, né? Do conteúdo de português. Lá na nossa página 98, nós temos aqui o estudo da língua, né? Falamos na live de sexta-feira, da terça-feira, sobre o grau superlativo do adjetivo, né? E nós conseguimos compreender o que isso significa, né? Sabemos que quando a gente vai falar sobre o grau superlativo, nós queremos mostrar, né? Fizemos essas duas atividades aqui, a A e a B da página 98, mostrar que a gente vai ressaltar a palavra muito, né, nesse adjetivo. Na página 99, tem uma explicação mais precisa. O grau superlativo do adjetivo indica uma qualidade em seu grau máximo. Ele é dividido em dois grupos, superlativo absoluto e relativo. No capítulo você vai aprender que o grau superlativo absoluto, que pode ser classificado em analítico ou sintético, né? O grau superlativo absoluto aqui, pessoal, vem falando, né? Se forma quando acrescentamos as palavras muito, mais, exatamente, entre outras, aos adjetivos. Então, nós vamos acrescentar a palavra muito, mais, exatamente, entre outras, tá? Tem um exemplo aqui. Se Davi fosse caracterizar a água usando o grau superlativo do adjetivo absoluto sintético, o adjetivo, ele acrescentaria o sufixo do adjetivo assim. Mais preciso, aqui ó, mais preciso, preciosíssimo. Tá vendo? E aqui nós temos outro exemplo também. Se o menino fosse caracterizar a importância de evidenciar o desperdício usando o grau superlativo absoluto sintético do adjetivo, ele também acrescentaria um sufixo assim, muito importante, importantíssimo. Seria aqui, ó, gente, tá vendo? E o grau absoluto sintético se forma quando acrescentamos os sufixos íssimo, belíssimo, cicíssimo, imo e nicíssimo ao adjetivo. Aí nós vamos ter aqui, pessoal, uma atividade para representar todos esses exemplos do grau superlativo absoluto analítico e do superlativo absoluto sintético. Tá? Aqui tá os adjetivos lindo, belo, perfeito, fácil, difícil. Você vai colocar aqui no grau absoluto analítico, né? E depois você vai colocar no grau absoluto sintético, nesse quadradinho aí, tá? Um exemplo aqui de lindo, né? No grau absolútico analítico. Lindo, muito lindo. Lembram lá do grau absoluto analítico? Pois é. Agora um exemplo no grau absoluto sintético. Lindíssimo. Lembra aqui, ó, os exemplos dos sufixos que a gente vai acrescentar, né? Então, o exemplo do lindo fica muito lindo, nesse primeiro quadradinho aqui do analítico, e no segundo, lindíssimo, tá, pessoal? E aqui, gente, hoje nós vamos ficar com essas duas páginas de dever de casa, né? Então, vai ficar essa atividade número 2 aqui para vocês completarem esse quadro. E nós vamos fazer toda a página 100, tá? A atividade número 3, 4, 5 e número 6.
Observe que são atividades apenas para completar sobre tudo que a gente estudou sobre adjetivo sintético e o superativo absoluto sintético, tá bom, pessoal? Então, nós vamos ficar por aqui hoje e eu espero que você faça a sua atividade, tá, pessoal? Então, até a próxima aula, pessoal. Te aguardo. Começa o nosso conteúdo de matemática e hoje nós vamos trabalhar e aprender uma coisa interessante, né? A divisibilidade. E vamos também aprender a divisibilidade por 2, né? Interessante também que no quadrinho do Aprendendo Mais, na página 108, nós vamos entender o que é ciptografia. Vocês já ouviram falar essa palavra? Pois é, nós vamos aprender sobre isso hoje. Então, eu peço a você que acompanhe, né, no seu livro didático, na página 108, 109 e 110, tá? Nós vamos comentar sobre os números que são divisíveis por 2, né? Já adiantando, todo número que é divisível por 2, o número é par. Então, já podemos entender que são números pares, né? 0, 2, 4, 6 e o 8, né? Então, isso é algo que já podemos visualizar e entender que todo número que vai dividir por 2, ele termina em par. São números pares, tá bom, pessoal? Vamos verificar aqui no nosso livro didático. Aqui na nossa página 108, nós vamos aprender o que é a ciptografia. Ciptografia, né, nesse textinho aqui do Aprendendo Mais, é uma forma de proteger o envio de informações sigilosas na internet, né? Vivemos num tempo que usamos a internet muito, então a gente precisa de entender o que são algumas nomenclaturas da internet. Para que as informações sejam enviadas de forma segura e os dados não sejam interceptados por outras pessoas, porque infelizmente tem pessoas más intencionadas, né, nesse momento, os computadores fazem o uso da ciptografia, ou seja, os dados que precisam ser enviados são codificados, tornando-se ilegíveis para qualquer pessoa que as intercepte e não tenha o decodificador. O mais interessante é que um dos métodos utilizados para realizar a codificação e decodificação usa como base a multiplicação de 2 números primos muito grandes. Com esse produto, resultará em um número ainda maior. Torna-se praticamente impossível descobrir quais eram os números que originaram naquele resultado. Olha que interessante, pessoal. Olha como que a matemática está presente em todas as áreas da nossa vida. Lembra quando a gente começou a estudar os fatos fundamentais? Nós começamos a entender que a matemática ela faz parte do nosso dia a dia, tá? Um exemplo é saber o que é a ciptografia aqui, tá? Pode marcar com marca-texto, eu acho interessante essa proposta aqui, né? E agora, pessoal, nós vamos entender um pouquinho da divisibilidade, tá? Você sabe o que significa divisibilidade? Qual a reação entre ela e os conceitos já trabalhados nesse capítulo? Será que a divisibilidade vem por ser divisível? Para aprender um pouco mais sobre isso, acompanhe a situação a seguir. Nós vamos falar dessa situação aqui, ó. José é avô de Marcos, Ana e Clara. Ele ganhou R$ 4.337 na loteria e quer dar todo esse dinheiro para os seus 3 netos, distribuindo igualmente, sem deixar faltar nem sobrar nada. Isso seria possível? Por quê? Se preciso, ele poderá acrescentar uma quantia para que todos os netos recebam o mesmo valor. Ele vai ter que colocar mais algum dinheiro? Se for preciso, qual a quantia mínima que ele deverá acrescentar? Vocês observaram o número aqui, né? Vocês observaram o número aqui, R$ 4.337, né? Aí, pessoal, nós vamos fazer, né,
essa operação aqui, né? Porque ele tem 3 netos e quer dividir esse valor igualmente para os 3 netos. Já te adianto que eu acho que não será possível, né? Ele vai precisar sim de acrescentar alguma coisa aí nesse número. Então eu quero propor para você a descobrir esse número, né? Então você vai colocar estratégias para você responder. Aqui está falando na página 109 que é para você conversar com o colega a respeito dessa situação, né? E vai propor uma solução. E em seguida vai registrar as conclusões nesse espaço aqui, ó. Tá, pessoal? Então é o seguinte, vai ter os critérios, né? E as regras da divisibilidade, né? Aí no caso a gente vai fazer, nós precisamos saber se o número é ou não divisível por 3, né? Porque ele tem 3 netos, então nós vamos precisar de entender essa situação, né? Essa situação problema.
Olá, pessoal! Nós vamos agora para a nossa aula de ciências, né? Falar sobre um assunto muito importante que é o processamento, né, dos alimentos. Como que isso acontece? O que é um alimento in natura? O que é um alimento processado, né? Que são duas palavras aí que você vai encontrar no texto, né? E o que é um alimento ultraprocessado, tá? Sabemos quais grupos que pertencem a cada alimento, nós vamos verificar aqui no texto, né? E nós vamos ter uma atividade muito interessante para fazermos também relacionados a essa aula. Eu espero que você leia o texto, que eu vou só destacar as partes mais importantes dele nesse vídeo e você também consiga visualizar na sua casa, da forma que você come, se você está consumindo alimentos processados, ultraprocessados, in natura, que é importante fazer essa observação de acordo com esse conteúdo que estamos trabalhando na nossa aula de ciências, tá bom? Vou mostrar para vocês um livro didático, então peço você para pegar o seu livro e acompanhar na página 80 e na página 81, né? Esse texto com essas informações desses determinados grupos de alimentos. E aí nós vamos, pessoal, como eu já tinha comentado com vocês, nós vamos deixar algumas atividades, né? Que são atividades que envolvem essa função de estar presencial, para quando a gente voltar às aulas presenciais, a gente retomar essas atividades. Mas não vai ter um prejuízo para você, tá? Porque essas atividades, elas são atividades que vão só complementar tudo que a gente está estudando, tá? Então, as atividades lá na página 82 e 83, nós não vamos fazer ela, que é um investigando e um na ponta do lápis e aprender é divertido. Por quê, gente? Nessas atividades, vai te pedir para você ir no supermercado, para você relacionar e verificar, né? Fazer uma pesquisa de alimentos. E no momento que estamos enfrentando de pandemia, não podemos ficar saindo de casa, né? Sem extrema necessidade. Então, essas duas páginas com essas atividades, nós não vamos fazer agora, tá? Então, coloque aí como a gente combinou que essa atividade vai ser feita no momento de retorno às aulas, tá bom? Então, pessoal, vamos ao livro didático para me te mostrar aqui, tá? Pessoal, aqui no nosso livro didático, na página 80, nós vamos falar sobre o processamento de alimentos, tá? Que é algo que precisamos saber, né? Escolher melhor os alimentos para uma boa alimentação, né? Para fazer essas escolhas, é preciso considerar além dos nutrientes que os alimentos contêm e como eles são processados, tá? O processamento dos alimentos é a transformação realizada pelos seres humanos desde que o alimento é retirado da natureza para o preparo da refeição. Vamos ver esse exemplo a seguir aqui, ó, pessoal. Olha só. Os alimentos encontrados na natureza podem ser processados de muitas maneiras. Olha só, vamos ver o exemplo aqui do abacaxi. Aqui é o abacaxi retirado da plantação lá, que é considerado um alimento in natura, né? Aqui é um abacaxi processado, né? Que é aquele abacaxi em caldas. E aqui é um abacaxi ultraprocessado, que é aquele suquinho de pó, tá? Ultraprocessado. E aqui também nós temos o exemplo do milho. Olha só, um alimento in natura, um alimento processado, né? Latinha de milho, um alimento ultraprocessado, que é uma pipoca, eu acho que de micro-ondas aí, que é ultraprocessado. Os alimentos não processados, isto é, que são consumidos de maneira que estavam na natureza, sendo apenas higienizados, cozidos ou preparados de outra maneira, são chamados de in natura, que quer dizer da forma como está na natureza. O abacaxi fresco e o milho na espiga são alimentos in natura, tá? Então, essa é a característica do alimento in natura. Quando o alimento in natura passa por algum processo industrial, por exemplo, recebendo sal, açúcar ou outros temperos, conservantes para que durem mais tempo, ou até mesmo outras substâncias, aqui ó, o abacaxi em calda, um exemplo, o milho em conservas, em exemplo, são alimentos processados, né? Então, essa é a característica do alimento processado. Quando o alimento passa por muitos processos industriais, com adição de açúcar e muitas substâncias, geralmente com excesso de sal ou açúcar ou de gordura, né? Passa a ser um alimento ultraprocessado. O suco de abacaxi em pó e o salgadinho de milho em pacote
são alimentos ultraprocessados. Eu falei até errado, falei que isso aqui era uma pipoca de micro-ondas, não. Mas aqui é aquele salgadinho que a gente ama comer, sabe? Aquele salgadinho que a gente adora, pois é. É um alimento ultraprocessado e é um alimento que faz muito mal à saúde, tá? Entendemos isso. Agora vamos lá para a página 81, pessoal. Os alimentos mais saudáveis são aqueles in natura, que são pouco processados. Olha que exemplos de alimento in natura que são poucos processados. Alimentos que você retira, né, da natureza e ferve, lava, higieniza ou faz o cozinhamento deles e está pronto para comer. São alimentos in natura, tá? A maior parte das refeições deve conter esse alimento in natura, esses alimentos, né? Que são pouco processados e, portanto, mais naturais. Isso vai te dar uma qualidade de vida maior, mais saúde, tá? Inclusive, pessoal, não se esqueça de ler todo o texto. Aqui eu só estou ressaltando as partes mais importantes do texto, tá? Leia todo o texto. Os alimentos ultraprocessados são feitos com substâncias retiradas de alimento e muito modificadas, né? Então, são substâncias que não existem nos alimentos naturais, tendo sido inventadas em laboratório. Olha só que coisa, né? Aí o exemplo deles: biscoitos industrializados, chocolates, sorvetes, balas, cereais, açucarados, barra de cereal, macarrão instantâneo, molhos prontos, salgadinhos de pacote, refrigerantes, hambúrgueres industrializados, salsichas, linguiças, presuntos, pães de forma, suco de caixinha, leites achocolatados de caixinha. São alimentos ultraprocessados, não são saudáveis e por isso devem ser evitados. Vamos confessar aqui tudo que a gente adora comer, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio e evitar esses alimentos. Olha só o desenho deles aqui, ó. Muita coisa boa, né, pessoal? Mas coisas que não fazem bem à saúde, né? A maior parte das propagandas de alimentos promove o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, você liga a televisão, tá aquele tanto de propaganda lá de alimentos ultraprocessados e você fica morrendo de vontade de comer, né? Querendo tomar refrigerante, comer chocolate, chocolatado em pó. E, às vezes, você quer comer só aquilo, né? Porque, às vezes, a gente tem amigos que estão comendo só aquilo. Na escola era muito comum, né? Às vezes, o coleguinha leva um lanche. Não que a escola vende esse tipo de alimento, mas a escola... O coleguinha leva o lanche e ele você vai querer comer junto, né? Então é complicado. Pessoal, não deixe de ler esse texto aqui, que é muito importante, tá? Com esse detalhamento aqui. Como eu falei para vocês no início do vídeo, nós vamos pular essa atividade da página 82 e da página 83. Nós não vamos fazer ela, tá? Escreve aí no cantinho. Para a volta às aulas presenciais. E aí, pessoal, hoje a nossa atividade para a Casa de Ciências é o antes de seguir da página 84 e da página 85, tá, pessoal? São umas perguntas interessantes sobre o texto, né? Falando para você, por exemplo, aqui na número 9, organizar os alimentos consumidos, né, no seu dia a dia aí, que você consumiu no dia de ontem, alimentos in naturas e processados e alimentos ultraprocessados. Você vai analisar tudo que você comeu ontem e vai colocar aí, então uma resposta bem pessoal essa daí, tá? E aqui você vai também preencher uma tabela comparativa, tá? Obtidos na natureza, os exemplos, os alimentos são saudáveis, né? Então são perguntas muito interessantes, tá? E essa daqui é a número 11, tá? Vem falando o seguinte: a publicidade de um alimento geralmente estimula o consumo de ultraprocessados. Elabore um pequeno texto dirigido a uma criança da sua idade sobre a importância de ter uma atitude crítica em relação ao que é anunciado nas propagandas de alimentos. Então, a número 11 aqui nós vamos fazer no nosso caderninho da disciplina de ciências, tá, pessoal? Não esqueça disso, não deixe a número 11 para trás, tá? Que ela também vai ser avaliada aí no nosso conteúdo de para casa. Pessoal, eu espero de verdade que todo mundo faça as atividades, tá? Quem quiser pode me mandar fotos por e-mail da atividade de ciências do para casa, né? Pra gente ficar também registrado, tá? E não deixe acumular as atividades, tá? Um grande abraço para vocês e até a nossa live de amanhã, pessoal. Um beijão!